Bem-vindos todos e todas ao mês de março, mês nomeado em homenagem ao deus Marte, o deus da guerra, conhecido também como Áries. Esse deus, ele era conhecido como o deus sangrento, e ele foi por muito tempo amante da deusa Afrodite, ou Vênus, a deusa do amor, que era uma deusa casada. Marte teve várias amantes, mas isso é uma outra história que eu conto para vocês na playlist chamada Marte ou Áries, beleza? Esse mês de março, então, gurizada, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, acabei esquecendo. Esse mês de março, então, ele é uma homenagem ao deus Marte ou Áries, o deus da guerra. Me contem como é que foi fevereiro. Tava jóia? Espero que sim. O look vermelho em homenagem ao sangue, não à guerra, ao sangue que nos dá vida, nos faz viver e é fonte de vida, não? Esse deus Marte, que deu origem ao nome Março, gurizada, por conta disso eu resolvi fazer uma homenagem. Ele era um deus obstinado, corajoso, violento, mas obstinado e corajoso. E o nosso desafio de março, então, vai para as nossas dificuldades ou forças. No mês de fevereiro, a pergunta, o desafio era que nos olhássemos com o espelho do Narciso para ver o que veríamos no nosso interior. E o desafio de março vai ser com a espada do deus Áries. A pergunta é: qual é a coisa ruim que tu podes te comprometer a cortar no mês de março? O que tu pode tirar da tua vida? Não necessariamente falo de coisas materiais, mas de coisas do tipo ciúmes, que a gente sabe que é um corrosivo absoluto, mau humor, que é uma coisa que é extremamente degradante e difícil de lidar, perseguição, e etc, etc, etc. Qual dessas vicissitudes o deus Marte vai nos ajudar a cortar das nossas vidas no mês de março, ou a partir do mês de março? Esse é o desafio do mês. Deixem aqui seus comentários, já aproveita para dar um likezinho nos vídeos e bora lá começar o nosso mês. E aí, taurinos e taurinas, bem-vindos ao Olho em Portal. Meu nome é Grace Luz e agora a gente vai dar uma espiadinha nas previsões para o mês de março de 2021. Vamos ver o que o Olimpo e os seus vizinhos têm a dizer a vocês. O Golden Box of Grace vai falar com a gente nesse momento. Ei, Touro, como é que você tem passado? Tudo certinho por aí? Vejamos então. Touro, março de 2021. Touro, março de 2021. Ai, ai, ai. Quem é que vocês andam... A quem vocês andam devendo obediência aí, hein? Tá faltando obediência. Vamos clarificar com o tarô mitológico. Touro, março de 2021. E para terminar, vamos clarificar com o tarô prateado. Opa! Olha aí. Que bom. Deu uma melhoradinha. Vamos ver. A primeira cartinha que saiu para vocês, taurinos, foi o Ícaro. Olha a palavrinha desobediência. Quem é o Ícaro? O Ícaro, ele é uma figura mitológica que ele é filho de um cara chamado Dédalo. O pai dele era um engenheiro, uma espécie de arquiteto, alguma coisa assim, do rei Minos.
E a esse pai dele, no caso Dédalo, foi dado a incumbência de criar um labirinto. O labirinto é aquele famoso que a gente sabe, que é onde ficou preso o Minotauro, né? Aquela figura conhecida de todos nós, que tinha o corpo de homem e a cabeça de touro. Esse Minotauro, ele é filho do rei Minos, por isso o nome Minotauro, né? Que é um touro do rei Minos. Então, o pai dele, o pai do Ícaro, no caso, que é chamado Dédalo, foi quem fez o labirinto. O grande lance desse labirinto é que esse labirinto ele foi corrompido, ele foi violado por um cara chamado Teseu. E detalhe, esse labirinto foi criado exatamente para não ser violado. Ele era para ser invulnerável. Por um motivo que vocês vão ver depois na playlist aqui do canal chamada Mitologia Grega, que tem a história do Teseu, do Minotauro, da Ariadne. Por um motivo, outro motivo, o Minotauro foi morto. Então, por esse herói chamado Teseu. Então, quando o Minotauro foi morto, o rei ficou muito furioso com o Dédalo, que era o arquiteto, porque havia sido contratado para fazer uma coisa que não fosse violável. E foi. O cara entrou no labirinto, matou o Minotauro e saiu do labirinto, ou seja, né? Então, o rei muito furioso pegou o Dédalo, que é quem fez o labirinto, e o filho dele, que se chamava Ícaro. E disse assim, bom, já que tu permitiu a morte do meu filho e eu te paguei para fazer uma coisa que tu não fez, então agora tu vai ficar dentro do labirinto. Porque se tu disse que o labirinto é inviolável e saiu de dentro do labirinto, agora tu vai lá para dentro. Foi tu que fez, então tu consegue sair. Só que realmente não tinha como sair. O labirinto ele foi feito mesmo para não ter como sair. Então o que o Dédalo fez? O Dédalo ficou preso lá dentro desse labirinto com o filho dele, o Ícaro. Mas é que o Dédalo era uma criatura extremamente inteligente. Então o que ele fez? Ele começou a juntar a cera das abelhas que faziam as suas colmeias dentro do labirinto ao longo dos anos. Começou a juntar penas das aves que passavam sobrevoando o labirinto e fez 2 pares de asas. Mas depois de muito tempo trabalhando, ele teve a ideia e ele fez esses 2 pares de asas. Porque ele sabia que por terra ele não conseguiria sair de dentro. E ali mais, o labirinto ficava numa ilha. Então o que ele fez? Ele construiu uns pares de asas e aí quando as asas estavam prontas, ele disse para o filho dele, que é esse aqui. Olha para vocês verem como ele está caindo, olha, ele está de cabeça para baixo, ó. Ali atrás é o sol. O Dédalo disse, Ícaro, vamos fazer o seguinte, a gente vai sair daqui voando, é a única maneira, só que assim, tu toma cuidado, tu vai exatamente atrás de onde eu for. Tu vai na mesma altura que eu for, eu vou na frente e tu me segue. Porque se tu voar muito baixo, as tuas asas vão pegar na água e tu vai cair. A pena vai molhar, tu vai cair e vai morrer no meio do oceano. E se tu voar muito alto, tu corre o risco de ficar perto do sol. E aí o calor do sol ele vai derreter essa cera das tuas asas e tu vai cair e vai morrer igual. Então, por favor, tu me segue. E o pai dele foi batendo asas à frente e ele foi atrás. Só que daí o que a gente tem aqui, gurizada? A gente tem uma situação de falta de confiança e falta de obediência. Primeiro, que ele não confiou no que o pai dele disse. Não interessa o motivo foi que ele ficou deslumbrado com o sol e aí ele pensou, meu Deus, que coisa mais linda. E aí quanto mais ele olhava, mais ele se sentia atraído. Cuidado, taurino. Tu pode estar sendo atraído para uma armadilha bonita, iluminada, ensolarada, mas perigosa. Então cuidado. Cuidado para onde tu está te dirigindo, para que lugar tu está te direcionando. Ele não confiou na palavra do pai dele, ele esqueceu da orientação do pai dele, porque ficou deslumbrado. Às vezes a vida nos apresenta dessas. A gente sabe que uma coisa tem que ser daquele jeito, mas aí vem um fator externo que te tira completamente do teu eixo e tu acaba fazendo uma besteira que tu pensa, meu Deus, como é que eu pude fazer isso? Um dia eu tava com a cabeça. É disso que a gente está falando. O que o Ícaro faz? O Ícaro voa em direção ao sol, exatamente como o pai havia dito. Derrete as asas, ele cai e morre. Lá teve o pai que voltar, pegar o filho, levar e enterrar na ilha, que deu o nome de Ícaros, né? A ilha da Grécia. Então o que a gente tem aqui, Taurino? Cuidado. Vai te ser apresentado, ou está te sendo apresentada uma situação saborosa, encantadora, e na verdade é só para ter tirado o teu foco, ter tirado do teu
eixo, cuidado. Essa carta aqui ela vem clarificada, ó, Touro, pelo enforcado, que é conhecido também como dependurado. Esse carinha que está na carta do enforcado, aqui nesse deck, que é o tarô mitológico, é o Prometeu. Percebe que ali tem uma águia, ó. Esse Prometeu, ele é um cara que por conta da desobediência, por conta do desaforo dele, ele ficou condenado por muitos anos a ficar amarrado, acorrentado e uma águia comendo o fígado dele todos os dias. Então aqui a gente tem uma figura de desobediência e aqui a gente tem uma figura de irreverência, de temeridade. É uma coisa que envolve coragem, o que esse cara fez aqui envolve coragem, porque ele roubou o fogo divino, ele entrou no Olimpo, ele escalou o Olimpo e roubou o fogo sagrado. E Zeus ficou muito furioso com ele e botou ele nesse castigo aqui. Qual é a intenção do Prometeu quando ele roubou o fogo? Era apresentar para os homens, para nós, raça humana, o fogo, que até então era propriedade exclusiva dos deuses, era de conhecimento exclusivo dos deuses. A intenção dele foi boa. Foi nos nivelar, foi colocar o homem mais ou menos ao nível dos deuses. Só que ele esqueceu de com quem ele estava lidando, né? Afinal de contas, ao longo da vida a gente tem uma palavra que eu gosto muito, que ela é muito difícil de adaptar e é muito difícil de se enquadrar. Ela chama hierarquia. Vocês sabem o que é hierarquia? São os lugares em que a vida nos coloca, né? Posições em que a vida nos coloca. Sempre a gente tem uma pessoa acima da gente, né? Algumas vezes a gente tem pessoas abaixo no sentido de autoridade, no sentido de delegar tarefas, né? Então, assim, o Prometeu, ele era um titã, ele era um gigante, ok? Um cara forte, né? Mas ele desafiou Zeus ou Júpiter, que era nada mais nada menos do que o deus dos deuses. Então ele sofreu um castigo. A coragem dele rendeu a ele um castigo dolorido. Essa carta do enforcado, ela nos fala assim, ó, de uma coisa que está estagnada, uma situação que parece que está parada, tá? E que tu tá vendo a situação por uma ótica distorcida. Tá? Então, aqui, o que a gente tem aqui? A gente tem uma situação de falta de confiança, de desobediência ou falta de confiança, mas que está gerando um panorama de não estou vendo isso como é. Não é bem assim como eu estou vendo. Né? Ou pelo menos não deveria ser do jeito que eu estou vendo. Então, fica atento. Tu pode estar sendo corajoso, tu pode estar sendo destemido e entrando numa fria, achando que pode, achando que está tudo certo, e na verdade, tá? Presta atenção no que está rolando aí. A segunda carta que saiu para ti foi a Aracne. Olha aí, outra desobediente, tá? Outra atrevida. Aqui a gente tem uma atrevidíssima e aqui a gente tem outra. Quem é a Aracne? A Aracne é uma mortal que ela era uma exímia tecelã. Percebe que ela tem uma teia. Não, você não vai chegar. Nos pés dela ela tem uma teia. Ela era uma exímia tecelã. Ela fazia tecidos com perfeição. E na Grécia Antiga, segundo os deuses, eles eram detentores de todos os dons. Então, se um mortal possuía um dom, os deuses criam que era eles quem havia dado, né? Só que quando essa guria aqui era interrogada acerca do dom dela, que segundo as mortais que viviam perto dela era um dom divino, ela dizia que não, que ela não tinha aprendido nada com Deus nenhum. E as mulheres diziam assim, mas meu Deus, o teu tecido é perfeito, parece até o tecido da deusa Minerva, que a Minerva, conhecida também como Atena, era uma deusa que fazia tecidos perfeitos. Então as mulheres da aldeia diziam, meu Deus, mas o teu tecido é perfeito, beira o divino, tem certeza que não foi a Minerva que te ensinou? Ela dizia, não, eu aprendi sozinha e eu sou boa no que eu sou, não tem nada a ver com deusa nenhuma. Isso foi ouvido pela deusa Minerva, que essa história está na playlist aqui chamada Mitologia Grega, dei uma olhadinha, é sensacional, é uma das que eu gosto mais. Ela desaforou a deusa e a deusa chamou ela para um confronto. E aí as duas fizeram um desafio, né? A Minerva desafiou-a, e aí essa guria tomou a pior. Ela foi presa por toda a eternidade na própria teia. Ou seja, ela tecia muito bem? Tecia. Mas por conta do desaforo, por conta da arrogância, por causa do orgulho do que ela fazia, ela foi condenada a passar o resto da vida
tecendo a própria teia. Ela e a descendência, que são as aranhas. Por isso o nome dela Aracne deu origem ao nome aracnídeo, que são as aranhas. Então, gurizada, aqui a gente tem o quê? Tu é bom, todo mundo é bom em alguma coisa. Aliás, quando a gente nasce, Deus nos dá um dom. Para algumas pessoas dá até mais que um, mas um é certo. Eu não sei no que é bom. Pare e dá uma pensadinha que tu vai saber. Uns é para fazer bolo de chocolate, os outros é para andar de skate, os outros é para, sei lá, fazer fotografia. Todo mundo tem um dom. E quando a gente tem um dom, a gente é muito bom naquele dom. Quando tu sabe fazer uma coisa, quando tu tem um dom, tu sabe fazer aquela coisa com excelência. Ok, até aí tudo bem. Só que isso não te dá o direito de confrontar uma outra figura que pode ser de autoridade, pode te colocar numa situação dessa aqui. Então, cuidado. Cuidado com o orgulho taurino, cuidado com a arrogância. Normalmente, taurinos não têm esse perfil, mas diante desse quadro aqui, pode ser que uma situação venha te colocar à prova, né? E que tu precise provar o teu valor, tu precise mostrar o teu valor, até aí tudo bem. Mas cuida para quem tu vai mostrar o teu valor, tá? Cuida como é que vai ser esse processo do eu sou e eu posso, porque isso pode voltar contra ti. Cuidado. Essa carta da Aracne, gurizada, ela vem clarificada, olha só, pelo 9 de espadas. Percebe o carinha ali com 9 espadas apontadas para a cabeça? Como quem diz assim, meu Deus, e agora? Me socorre. Tipo assim, não tenho mais socorro, meu socorro só do céu. É isso. A gente chama essa cartinha aqui de... Tô desesperado. Tô desesperado. O tarô, ele obedece uma sequência, que vai do As até o 10. Então, o tarô, os naipes, eles contam uma historinha. Esse aqui é o 9 de espadas. Depois desse, só tem o 10 de espadas. E o 10 de espadas é uma figura de uma pessoa com 10 espadas cravadas nas costas. Então, se vocês não estão com as 10 cravadas, estão quase lá. Ou seja, uma situação de desespero eminente. Tá? Então, assim, vamos lá. Cuidado, vou repetir. Cuidado a quem vocês estão desafiando e como vocês estão fazendo esse desafio. Cuidado como é que vocês estão se posicionando diante de alguma coisa, tá bom? Porque isso não está sendo... Pode não estar sendo bem visto aos olhos alheios. E isso pode te dar uma baita de uma dor de cabeça. E quando eu digo baita, é graúda, sabe? Aquelas assim que tu toma 2 neus e não adianta? Então, cuidado, tá? Presta atenção. Tudo isso aqui, gurizada, vem clarificado pelo 10 de ouros. Isso é uma coisa muito boa, porque aí... Quer dizer, muito boa. Essa carta é uma carta excelente do tarô, porque ela fala de uma plenitude material. Então, assim, durante a leitura aqui a leitura não se direcionou para uma situação específica, mas talvez aqui nos venha falar de uma situação de trabalho, uma situação econômica, tá? Uma situação material. O 10 de ouros, ele é uma carta de plenitude material, que também nos fala do autocontrole, das coisas todas em seus lugares. Então, vamos lá, quem sabe tu está planejando alguma coisa, organizar as coisas de uma maneira para que elas cheguem a esse panorama aqui, mas cuidado como é que tu está organizando isso aí. Por cima de quem tu está passando. O que tu está deixando passar que tu não está percebendo, que não dá para deixar passar. Com que tipo de auxílio tu está contando? Qual é o apoio que tu está procurando? Será que tu está procurando no lugar certo? Tá? Então, cuidado. O objetivo é esse. Ok, a gente chega lá. Mas como é que tu vai chegar lá? Tá? Fica a dica aí, touros. Taurinos. Gurizada, agora a gente vai ver aqui... Vamos parar de falar coisa séria agora, vamos falar um pouco agora de amor. Vamos ver os... antes eu vou pegar uma carta do Osho, que é um pensador indiano poderoso, que eu gosto muito desse baralho aqui. Ele é um baralho diferenciado e eu acho que ele fala bastante, assim, com
com o interlocutor, tá? Ó. O bobo. O bobo refere-se à carta do louco no tarô. O bobo, então, percebam que é um carinha que está na beira do penhasco, pronto para se jogar. Estão vendo ali? Ele não tem nada, ó. Não tem nada. Tá indo com a cara e com a coragem, é isso que a gente está falando. Então, taurinos, preste atenção. De repente, isso aqui pode ser um alerta para quem está se jogando numa situação com a cara e com a coragem, não deve fazê-lo. Ou pode ser uma dica. Nessa situação que tu está passando, te atira, te joga, vai que dá. Das duas, uma. Ou tu tá indo dessa forma e essa forma não é favorável, ou então tu tá comendo pelas beiradas e a carta te diz, não, te joga e toca a ficha, que é a maneira ideal de tu resolver esse problema, tá bom? Interpreta a leitura, vê como é que cabe melhor, né, na tua dinâmica, e é isso. Bom, agora vamos falar um pouquinho de anjos do romance, vamos ver o que os anjos do romance têm para falar para os taurinos em março de 2021. Eu só quero amor, 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 dentro da minha cabeça. Vamos ver então, bora. Vai ser esse aqui. Ai, ai, ai. Romantic feelings, sentimentos românticos. Agora vou ter que botar o óculos para ver essa pequenininha aqui, cadê aqui? Olha só. Seus sentimentos são reais e devem ser explorados. E aí, tá vendo? Tu tá te relacionando com alguém e tu tá tendo dúvidas da tua parte ou da parte do outro? Não tenha, tá? Se joga. Ó o bobo ali, ó. Se joga, tá? Os sentimentos desse caso devem ser explorados. Vai mais fundo. Vai indo. Taurinos, o pessoal da Terra, eu sou da Terra, inclusive o meu ascendente é todo, né? O pessoal da Terra não gosta muito de botar a perna onde o pé não alcança, né? A gente é terra, né? O negócio é fixo. Mas essa carta, ela pede exatamente o contrário, pede para te arriscar um pouquinho. Para nós é custoso, eu sei que é mais que ninguém, porque o meu solar é virgem, ou seja, virgem com touro é os dois pés bem plantados, né? Mas essa carta diz, vai que dá. E mesmo se não der, pelo menos tu curtiu. Que já tá bem bom também, né? Afinal de contas, a vida é tão curta. A gente não pode estar se prendendo muito a alicerces de todas as formas, de todas as maneiras. De vez em quando tem que dar de bobo mesmo, de louco e se jogar, né? Eu falando, mas eu vou pegar pra mim, porque meu ascendente também não, mas vou me jogar. Vou ver aí o que tá faltando e vou me jogar. Gurizada, agora vamos ver um conselho do Néctar dos Deuses, que são recados, conselhos do Olimpo sobre o severo olhar de Zeus, tá? E eles vêm nos aconselhar o que a gente tem que fazer nesse mês de março. Então vamos lá, taurinos, o que a gente faz, o que a gente deve fazer, segundo o Olimpo, no mês de março de 2021. O que a gente faz? Ninfa Eco. A ninfa Eco, ela é uma ninfa. A ninfa eram beldades, né, que habitavam rios, lagos e florestas. E a Eco, ela era extremamente amiga da deusa Hera. Essa história tem também na playlist aqui, dá umas piadinhas lá, tá? Quando eu conto a história, ela é maravilhosa essa história. E a Eco, ela falava demais. Ela falava demais. E aí aconteceu um episódio lá, que se vocês quiserem saber, vocês dão uma olhadinha no vídeo lá da Hera. Aconteceu um episódio que a Hera teve que castigá-la. E aí o castigo foi que ela passasse a pronunciar somente a última sílaba da fala das pessoas. Então ela ficou muito triste porque ela não podia falar, não podia fazer a coisa que ela mais gostava na vida. Imaginem vocês não podendo fazer o que vocês mais gostam. Faz de conta eu aqui. Faz de conta eu. A coisa que eu mais gosto de fazer deixa eu ver, ali na Netflix, eu gosto de comer brigadeiro. Imaginem eu ser condenada a nunca mais poder comer brigadeiro. Pensa que suplício. Parece uma coisa fútil de se falar, mas é um vício. Você sabe como é que a gente lida com os vícios, né?
Uma pessoa que fuma ficar sem cigarro. Uma pessoa que bebe ficar sem essa cerveja. Uma pessoa que, sei lá, que corre ficar sem essa corrida. Então, a Eco foi condenada a não falar mais. Ela só pronunciaria a última sílaba das palavras que as pessoas falassem. Então, ela ficou muito triste e ela foi se esconder numa caverna. E ela tá lá até hoje. Porque quando tu entra numa caverna, tu diz, oi! E aí a Eco responde pra ti, oi, oi, oi! É isso, né? Então, vamos ver o que a deusa, a ninfa Eco, diz pra vocês. Palavras ditas ao léu podem arruinar uma vida. Nem tudo que ouvimos devemos repetir. Até porque nem todas as pessoas estão aptas a ouvir todas as coisas. A eloquência é um dom, mas é um dom que deve ser usado de maneira diligente para não... Preste bem atenção. Deve ser usado de maneira diligente para não devorarmos entre uma palavra e outra. O verbo é responsabilize-se. Ai, ai, ai. Vamos de novo. Palavras ditas ao léu podem arruinar uma vida. E aí, Taurino, tu anda conversando fiado, falando por falar? Olha o que a Eco está te dizendo. Nem tudo que ouvimos devemos repetir. Até porque nem todas as pessoas estão aptas a ouvir todas as coisas. Tem pessoas que não são preparadas para ouvir tudo. Vocês conhecem gente desse tipo? Eu conheço vários. Tem gente que pode ouvir tudo, que segura, mata no peito, dá o seu jeito, mas tem gente que não. E aí, como é que faz? Então, Taurino, cuida do que está sendo falado e para quem está sendo falado, tá bem? Continuando aqui, então, use a eloquência. A eloquência, a arte da palavra, é um dom que deve ser usado de maneira diligente. Tem que cuidar o que tu fala, para não devorarmos entre uma palavra e outra. Responsabilize-se. Cuidado, a Eco vai te dizer que tu cuide bem o que tu está falando e para quem tu está falando. Pode ser mal interpretado, isso aí pode dar um baita no rosto. Tá bom? Cuidado. Tá avisado, hein, Touro? Agora eu vou me despedindo de vocês, como a gente deve fazer toda noite antes de dormir, agradecendo ao Senhor Jesus Cristo pela companhia e pedindo a Ele que Ele nos possibilite um mês de março com bastante garra, que eu acho que a gente precisa, verdade no agir e no falar e responsabilidade conosco e com os nossos próximos. Um beijão da Grace Luz e a gente se fala em abril. Valeu!